Sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, prontos para me acompanhar. Temos muitos assuntos. Vamos falar de poder aqui no Brasil, vamos falar de PECs, de impeachments, vamos falar da eleição americana, né? Vamos falar de Tarcísio, de Kassab, de Bolsonaro. Tem muita coisa para conversarmos. Eu queria dizer o seguinte, que o que não falta é assunto dentro do nosso galinheiro e mundo afora. Aqui dentro, todos nós temos expectativas muito grandes com relação, por exemplo, ao andamento de pedido de impeachment de ministros lá no Senado Federal, coisa que de antemão, a meu ver, não vai acontecer nenhum pedido de impeachment, que Rodrigo Pacheco não vai dar andamento em nada. Como eu já disse antes, já são 41 pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, 24 deles somente para aquele ministro, e agora estamos todos brigando por mais 5 assinaturas para apresentarmos mais um pedido de impeachment contra ele. E Rodrigo Pacheco vai engavetar, mas esse também não vai pôr para andar nenhum pedido de impeachment. Vai deixar para o seu sucessor, que muito provavelmente será Davi Alcolumbre. E por que Davi Alcolumbre, alguns me perguntam? Porque quem escolhe o presidente do Senado são os senadores. E é permitido um ex-presidente do Senado voltar a concorrer e ganhar novamente. Infelizmente, por hora, os senadores conservadores são minoria. Por isso, é 99% de chance que Davi Alcolumbre seja novamente emplacado. Por quê? Ele colocou Rodrigo Pacheco no lugar dele e Rodrigo Pacheco já trabalhou as bases para colocá-lo de volta, né? A partir do pleito eleitoral de 2026, onde nós da direita poderemos aumentar o número de parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, aí sim nós poderemos ter maioria para colocar para andar esses pedidos de impeachment, né? E outras PECs que estão trancadas, paradas por lá. Na Câmara, temos aí essas PECs que foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça e fica todo mundo eufórico achando que agora vai e agora não vai nada também. Por quê? Arthur Lira já conversou com ministros do Supremo dizendo que não dará andamento a essas PECs, que proíbe decisões monocráticas de ministros, que proíbe o Supremo derrubar decisões do Executivo, do Legislativo, que é um absurdo, porque pela Constituição o Supremo não tem esse poder, mas sabemos como funcionam as coisas por lá. A nossa única e grande cartada pode ser justamente a PEC da anistia. Por quê? Além de ter um número muito grande de parlamentares apoiando essa PEC, o senhor Arthur Lira quer emplacar o seu, digamos, novo presidente da Câmara dos Deputados. Claro, ele indica o dele e continua tendo certas vantagens, certos privilégios. Só que existem candidatos indicados pelo Planalto, por fulano, por ciclano, partido tal, partido aquilo. Então, o senhor Rodrigo Pacheco precisa muito do apoio daquele que, para alguns, já não tem poder algum, que se enfraqueceu, que perdeu a popularidade. Meu Deus do céu. O Arthur Lira precisa de Jair Messias Bolsonaro, porque sem o apoio dele, ele não vai conseguir emplacar o seu candidato. Então está aí a nossa grande chance de aprovarmos o projeto para favorecer e ajudar aqueles que estão presos injustamente, né? Indevidamente, inconstitucionalmente, que estão sofrendo horrores longe dos seus familiares. E claro, precisamos encontrar uma forma de colocá-los livres. Então essa é a nossa única grande chance ainda para este ano. Tudo isso que eu falei, a meu ver, na minha cabeça, ok? Muito bem. O que realmente nos importa antes de qualquer coisa? O que nos importa é o que vai acontecer em 5 de novembro, lá nos Estados Unidos, 5 ou 6,
estou sem o mapa aqui. É o que vai acontecer por lá. Por quê? Nós sabemos que a Câmara Baixa no Congresso americano, Câmara Baixa se equivale à Câmara dos Deputados aqui. A Câmara Baixa já aprovou na CCJ alguns impedimentos para aqueles ministros da Suprema Corte Brasileira, especificamente para um deles, que nós sabemos quem é, aprovou restrições, até mesmo de contas bancárias, movimentações financeiras, e isto, obviamente, deverá seguir a plenário. Só que lá, no momento, muito embora os republicanos tenham maioria na casa, essa questão de visto não depende só do Congresso americano aprovar. Depende também não só do Homeland Security, que é o departamento que cuida da imigração, que cuida de vistos, e depende muito também do presidente da República aprovar ou vetar esta lei, que poderá até ser aprovada no Congresso. Então, é muito difícil que qualquer coisa ocorra ainda nesse mandato de Joe Biden. Por isso, esperamos que a eleição de Donald Trump seja favorável. Como aparece aí no mapa, tudo que é vermelho nos Estados Unidos é republicano, é direita, conservadores. O azul é os democratas, que seria o vermelho daqui. Estados chaves como Pensilvânia, Ohio, Flórida, que detêm números de delegados muito grande, estão favoráveis a Donald Trump. Assim como Califórnia é o que tem o maior número de delegados, está favorável aos democratas, mas mesmo assim vocês podem ver aí o placar, mostrando que pelo menos hoje Donald Trump está disparado na frente, muito embora as emissoras lá, televisão, alguns jornais, trabalham como se fosse a Globo, a CNN News daqui, mentindo descaradamente, dizendo que Kamala Harris tem vantagem. Não, Donald Trump está na frente. E esta é a nossa chance de fazer valer nossos desejos de que os atuais ministros aqui da Suprema Corte sofram, sim, punições severas pelo que tem feito aqui no Brasil. Porque Donald Trump não vai chegar para engavetar nada. Tenham certeza disso. Ele vai chegar chegando. Então, falta muito pouco, menos de um mês. Vamos aguardar. Agora, voltando para o nosso galinheiro, eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Discute-se muito nos dias de hoje quem tem mais poder, quem é que comanda a política nos bastidores. Mas ninguém consegue saber de fato quem é quem. Pois o poder não está concentrado nas mãos de uma única pessoa, como estão falando aí, né? Gilberto Kassab, que tem o poder da política no Brasil, ele que comanda a política aqui em São Paulo, ele manda no Tarcísio de Freitas. E vocês sabem muito bem quem está falando isso, né? Mas isto mostra que, na verdade, Kassab é apenas uma das peças nesse tabuleiro de interesses. E a prova disto é que ele é um player novo na política do Brasil, considerando o tempo, a história política brasileira, principalmente com relação a outros jogadores. Ele é um jogador ainda em evolução, entre tantas raposas felpudas que comandam a nação brasileira. Como Michel Temer, por exemplo, que desde que o mundo é mundo, Temer está alinhado com o governo, seja ele quem for, de direita, de esquerda, de centro, tá? E também tem outra figurinha, que muita gente não cita o nome dele, mas é uma pessoa inatingível. E o nome dele, Renan Calheiros. Desde que eu nasci, Renan Calheiros está no poder. Com quase 20 processos na Suprema Corte, e nenhum dele nunca é julgado. Alguns já prescreveram de tanto tempo. Tem outros players, família Barbalho, que também sempre esteve no poder, o pai e agora o filho, e tantos outros infiltrados, que trabalham nos bastidores. Vamos lembrar, por exemplo, né, que aproximadamente por 2 décadas depois da Constituinte de 1988, o PMDB, que hoje voltou a ser MDB, foi o partido mais forte, pois adotava, como ainda adota,
um modo peculiar de se integrar ao governo, saboreando cargos e descartando os que causam incômodos ao partido. Abasteciam-se nas emendas do governo e atendiam suas clientelas. Basta ver que ainda hoje o MDB também possui 3 ministérios no atual governo, assim como o PSD do Kassab, que fundou o partido em 2011 apenas. Vamos lembrar que esse PSD não é o mesmo PSD do tempo de Juscelino Kubitschek. Aquele PSD foi cancelado junto com outros partidos durante o AI-5, no governo do Arthur Costa e Silva, quando fechou inclusive o Congresso Nacional. Mas, voltando a falar do MDB, né? A política praticada deu tão certo que novos partidos foram se juntando ao bloco que passou a responder pela maioria do plenário no Congresso Nacional. Partidos que compuseram durante bom tempo a base conservadora e liberal do país, como o extinto DEM, que hoje faz parte do União Brasil, e o Progressistas, né, do Ciro Nogueira, entraram de mala e cuia para o clube das boas oportunidades e mandaram a ideologia às favas. Novos partidos surgiram e fizeram o mesmo. O PSD é um exemplo típico. E sem constrangimento algum, ele, Gilberto Kassab, ao criá-lo, lá em 2011, prometeu que o partido não seria de direita, nem de esquerda e nem de centro. Isto por si só explica, inclusive, o que já disse há 2 vídeos atrás, quando expliquei que, a meu ver, o poder não tem ideologia. Ele joga de qualquer lado, desde que veja atendida as suas necessidades. Por isso o Centrão é tratado como em cima do muro, pois possui parlamentares de direita, de esquerda e os indefinidos. Vocês podem ver que no PL teve senadores que apoiaram o impeachment contra aquele ministro e teve parlamentares que não. Assim como o PSD também teve parlamentar que apoiou o pedido de impeachment, mas a maioria não. Agora, chamar Kassab de dono do poder, como alguns comentaristas e influenciadores estão chamando, é conhecer muito pouco a história política do Brasil. Eu vejo alguns influenciadores, influenciadoras, que falam tanta coisa. Pessoas que ainda não passaram dos 30, 35 anos de idade e falam como se fossem, sabe, sexagenários como eu, que viveram histórias da política e, na verdade, me desculpem, pouco entendem de política. Cometer erros ou enganos até faz parte. Eu mesmo já cometi muitos. Inclusive, vocês vão se lembrar que eu defendia com unhas e dentes o general Mourão só porque ele bateu de frente com Dilma Rousseff e por isso foi mandado para a reserva. Por isto, hoje sabemos quem é o general Mourão. Mas ficar diariamente difamando, por exemplo, a riquíssima história de Tarcísio de Freitas, porque tem o Kassab como secretário de governo, é ao mesmo tempo lutar para dividir a direita já tão fragilizada. Vejam mais uma vez esse pequenino vídeo. O pessoal fala, por que você mantém o Kassab no governo? Né? A direita reclama muito comigo. Você tinha que ter mandado o cara embora. Eu tenho um governo federal do PT. Então, se o presidente da República fosse o Bolsonaro, minha vida era outra. Eu tenho um cara aqui que funciona como um para-raio. É uma contenção às investidas que eu recebo de lá. Sim. E mais ou menos quando eu preciso de um bloqueio, está aqui uma pessoa que faz esse bloqueio para mim. Então é uma questão de sobrevivência. Né? É uma questão de estratégia. E às vezes as pessoas não fazem essa leitura. Porque está todo mundo muito de saco cheio, está todo mundo muito emocionado. Agora, tem hora que você tem que ser extremamente frio. Sou governador, eu quero que as coisas deem certo. Eu quero fazer a diferença. Eu quero entregar o centro administrativo, eu quero desidratar a Cracolândia, eu quero revitalizar o centro. Eu vou desapropriar todos aqueles imóveis que hoje servem ao crime, eu vou dar outra destinação social para aquilo. Eu preciso de parceria com a prefeitura. Pois bem, se alguém disser que não entendeu o que ele falou, me desculpem. É porque está de má vontade. Aliás, tem uma pessoa com uma programação diurna, com uma pegada contra o Tarcísio, que eu estou achando estranha.
É uma pegada contra o Tarcísio e chamando o Kassab de dono do poder. Inclusive, ontem e hoje usou este post do Tarcísio de Freitas para, como se diz, atacá-lo. Ontem e hoje essa pessoa frisou que Tarcísio de Freitas disse em seu post que Jair Bolsonaro deixou um legado. Usando essa frase no passado como se ele, Tarcísio de Freitas, não tivesse mais considerando a importância de Jair Bolsonaro. Puro erro de interpretação, me desculpe. Quando ele diz que o mito deixou um legado, significa dizer que ele deixou algo positivo, valioso ou impactante para gerações futuras, já que hoje ele não está no poder, infelizmente. Ele deixou algo para influenciar o mundo, além de sua própria permanência no poder, deixando uma marca significativa por tudo que ele fez. E foi o que aconteceu. Principalmente quando o Tarcísio de Freitas explica em seu post que o legado deixado por Bolsonaro está calcado em medidas estruturantes, como, por exemplo, medidas que visavam e visam a reorganização de uma estrutura pública, política, ou organização de uma direita bem organizada, com raízes profundas em nossa sociedade. E não que ele tenha deixado porque abandonou, porque perdeu importância, como tenta explicar aí a imaginação do apresentador, que eu inclusive admiro, eu acompanho todas as manhãs. Mas é de fundamental importância lutar para manter a grandeza de um governador que pode sim ajudar a manter a nossa direita cada vez mais forte, chegando inclusive à presidência da República. Porque até que me provem o contrário, em momento algum ele esfaqueou o nosso presidente, nem pela frente nem pelas costas. Quem fica batendo nessa tecla constantemente, diariamente, é porque quer sim dividir a direita e não colocar a direita em evidência. Porque nós sabemos como funciona o jogo político. Como disse aí o Tarcísio de Freitas nesse vídeo que eu mostrei, se você não tiver o para-raio, você vai ser atacado o tempo todo. Por quê? A atual presidência da República não é conservadora, não é de direita. E Tarcísio precisa do governo federal para poder trabalhar. Precisa de apoio político para poder desenvolver São Paulo. Então eu espero que, de uma vez por todas, as pessoas coloquem a mente para trabalhar, coloquem a mão na consciência e tentem descobrir em que momento Tarcísio de Freitas jogou contra Jair Messias Bolsonaro. Tentem descobrir, vai ser difícil, hein? Mas é isso, meus amigos. É o que eu tinha para vocês nesse vídeo desta sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes, vão se inscrever no canal, se ainda não estiverem inscritos, e vão colaborar, vão ajudar o Terra Brasilis News para que a gente se mantenha vivo e consiga encontrar um maior espaço dentro desse YouTube que não ajuda, ok? Espero que vocês tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.